tarde a todos, ou bom dia, né? Bom, nós vamos continuar os nossos estudos referentes à música, lembrando alguns elementos trabalhados na parte teórica do outro encontro da semana passada e introduzindo alguns elementos novos. Observe, nós vimos a pauta musical ou pentagrama, que são 5 linhas, 4 espaços, contados de baixo para cima. Então, 1, 2, 3, 4, 5, espaço 1, 2, 3, 4. Nós vimos também as claves, clave de sol, clave de fá e clave de dó. As claves, elas servem para dar nome às notas. Então, sol, si e ré. Se não tiver clave, a nota não tem nome. Aqui a gente tem um elemento que eu não revisei esse ano, que é o compasso. Bom, com relação ao compasso, ele pode ser simples e composto. Mas afinal, o que é compasso? Compasso é um símbolo musical utilizado para determinar o tempo de notas e pausas. Então aqui eu tenho os tempos das notas, eles são determinados pelo compasso. Por que essas notas têm esse tempo? Porque o compasso ele está determinando que elas terão esse tempo. Assim como as notas não têm valor, não têm nome fixo, porque a nota depende, o nome da nota depende da clave que é utilizada, assim também acontece com o compasso. As notas e pausas não têm valor determinado. Quem vai determinar o valor, o tempo das notas e as pausas, é o compasso que eu estou fazendo uso. Então, elas não têm só esse tempo. Elas podem, as notas musicais, as pausas musicais, elas podem ter tempos diferentes. Ah, mas aí o formato da semibreve diz que ela tem 4 tempos. Não, não é o formato que diz que ela tem 4 tempos. É também o formato, mas que depende do compasso utilizado. Como o nosso estudo ele é primário, ele é inicial, a gente vai fazer uso então do compasso binário simples. E se vocês observarem direitinho, o mais comum é o compasso com o denominador 4. Então, compasso binário, 2/4, admite 2 tempos. Compasso ternário, 3/4, admite 3 tempos. Compasso quaternário, 4/4, admite 4 tempos. Então, de acordo com esses compassos aqui, as notas vão ter os seguintes tempos. Eu não vou trabalhar pausa agora. Então, semibreve vai ter 4 tempos. Mínima, 2 tempos. Semínima, 1 tempo. Colcheia, meio tempo. Isso de acordo com esses compassos, repito. Bom, eu disse a vocês que o compasso binário admite 2 tempos. Ternário admite 3 tempos e o quaternário 4 tempos. Como é que na prática isso se processa? Vamos lá. Eu vou usar o compasso quaternário porque ele me permite uma elasticidade no uso de notas de tempos, de forma geral. Então aqui eu voltei. Compasso quaternário, simples. Aqui eu tenho a mínima, e a mínima vai ter o valor 2, de acordo com esse compasso. Então, se admite 4 tempos quaternário, 2 mais 2, 4. Quando eu completo 4 tempos, eu uso esse símbolo aqui, que é chamado barra de divisão. A barra de divisão é um traço vertical colocado na pauta para separar as notas que formam o compasso. Então, 4 tempos eu completei, uso a barra de divisão. Aqui eu tenho a semínima. Semínima vai valer 1 tempo. 1 mais 1, 2. 2 mais 2 da mínima, 4. Então, 4 tempos, barra de divisão. Aqui eu tenho uma mínima com outra mínima. 2 tempos, mais 2 tempos, 4 tempos. E aqui eu tenho a semibreve. A semibreve sozinha preenche o tempo do compasso. 4 tempos. Isso porque eu estou fazendo uso do compasso simples, tá? Repito. E fique bem claro que as notas
elas têm o seu tempo determinado pelo compasso que eu estou fazendo uso. Então aqui, explicado, revisto questão de clave, explicado o que é compasso, qual a função dele. Aqui no final vocês podem observar que eu não usei uma barra de divisão. Eu usei um outro elemento musical, chamado pausa final. Quando a gente termina uma composição, a gente termina de escrever uma música, um exercício como esse daqui, por exemplo, a gente usa a pausa final. Ela indica o término daquele exercício, o término daquela música, daquela composição. Então a pausa final são 2 traços verticais colocados no final de uma composição, geralmente, porque é outra história para contar, mas ela pode vir também no meio da música. Mas geralmente ela é colocada no final de uma composição para indicar o seu término. E qual é o formato dela? É um traço fino e um outro mais grosso. Bom? Então, feita essa explicação, antes de eu tocar isso aí para vocês, a gente trabalhar, e eu vou querer também que vocês façam isso para mim depois, que vocês executem esse trecho e um outro inédito que vocês vão fazer a leitura sozinhos, depois que eu explicar a leitura aqui. Eu quero antes disso apresentar para vocês a flauta sopranino, que é a família da flauta doce. Isso aqui é a soprano, a que vocês usam no seu dia a dia. A sopranino, essa aqui, é menor do que a soprano de vocês. E aí nós vimos que são 5 flautas que formam a família da flauta doce. A sopranino, que eu não tinha apresentado ainda, a soprano, que é a que vocês usam, a contralto, que é maior que essa, a tenor, que é maior que a contralto, e a baixo, que é grandona, tão grande que ela precisa ser envergada, né? A parte superior, a cabeça, ela é envergada. Bem, e outra coisa, outro elemento que eu quero mostrar para vocês também, que auxilia muito no estudo da música, que é o metrônomo de Maelzel. O metrônomo, ele é um instrumento que marca o andamento da música. Recebe esse nome, que eu nem sei se pronuncia assim, por conta do cara que se acredita a ele a criação, a construção do metrônomo. Né? Depois tem umas particularidades também que a gente estuda mais na frente. O primeiro, o original, ele é em formato de pirâmide e tem esse pêndulozinho aqui, é em madeira. Há séculos atrás, quando foi construído o primeiro, era em madeira e tal. E ainda existe, viu? Ainda são fabricados. Esse aqui é mais moderno. A gente tem aqui uma réguazinha e aqui tem as indicações em números ou nomes, adágio, vivace, ou número 76, 115 e assim por diante. Aqui a gente tem as indicações do andamento da música. A régua e o pêndulo você coloca onde você quer, o andamento que você quer. Aqui no final da régua você vai ter um pesozinho para que o pêndulo, depois da corda, ele consiga fazer a sua movimentação. Isso aqui é mais rápido. O que eu vou usar com vocês é um andamento lento para a gente poder fazer esses exercícios. Então seria basicamente isso aqui. Parece coisa de besta, mas não é. É muito importante para que a gente nem acelere, nem reduza a velocidade da música que é proposta. Agora, isso aqui é possível você baixar no seu celular. Bom? Aliás, acho que tudo é possível se baixar no celular hoje, menos marido, né? Aqui a gente vai ter então, portanto, o exercício e eu vou tocar o exercício para vocês. Peço que prestem bastante atenção, porque mais na frente vocês vão realizar. Então, olha só. Certo? Agora eu vou fazer só rítmico, sem riso. 1, 2, 3, 4. Tá, 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 tá,
fazer melódico. Sol, lá, si, dó. Eu vou repeti-lo com a flauta, porque vocês vão precisar aprender isso aqui. Ok, concluída essa parte, a gente passa agora para as indicações que serão ministradas para o restante da aula. Valeu, galera!